Salve, salve Academia Libertária. Eu sou o Decão, estou aqui para fazer mais um vídeo sobre a minha experiência na casa, né, e como anda meu estudo também. Eu vou falar também nesse vídeo sobre algumas coisas que me perguntaram também, né, e como eu falei no vlog passado, eu vou responder algumas perguntas do pessoal. Ahn, Falando um pouco sobre meus estudos. Antes de começar propriamente o vídeo, né, eu já vou pedir para vocês aquele apoio, né, de dar like, compartilhar, comentar os vídeos do canal aqui. E também que, se possível, ajudem o canal, doem pra gente. Os links eles vão estar na descrição. Eu agradeceria muito se vocês pudessem, de fato, ajudar a gente. Seja com livros, com dinheiro mesmo, enfim, os links estão todos aí. Bem, indo pro conteúdo do vídeo, né? Esse vlog, ele era para ser ontem, que acabou ficando meio tarde para gravar ontem, porque eu ainda estava terminando de escrever algumas coisas ali, que eu vou explicar um pouco mais ao decorrer do vídeo, né? Bem, basicamente, a minha rotina de estudos, ela meio que teve uma virada, né? Uma guinada. O Miorin, ele me pediu para parar a leitura, né, por um certo tempo, e ele me pediu que nessa semana eu dedicasse o meu tempo à escrita e que eu escrevesse umas 10 páginas por dia, né? Enfim, nessas 10 páginas, o que ele quer o que ele falou para me escrever seriam conteúdos do que eu lembrava dos livros, né, que eu havia lido e que eu podia consultar, né, se eu tivesse uma memória meio não tão boa, né, e tivesse alguma dúvida, eu podia consultar os livros que eu li. Nesse mesmo dia eu tinha começado Teoria e História, né. Eu tinha começado o prefácio do Hofbard ainda, então não foi algo que eu li muito. Eu acho que eu li umas 3 páginas do livro, não unicamente, umas 3 páginas do livro, e aquilo deu para escrever, tipo, umas 4 páginas, tipo, brincando. O que, assim, uma coisa que eu sempre gostei no Hofbard, né, é que ele é um autor que ele escreve estupidamente, de um modo, assim, estupidamente claro. E esse modo de escrita dele, ele acaba, assim, eu acho que a gente acaba deixando de perceber do quão genial está sendo aquilo que está sendo escrito, que está sendo passado. Que está, assim, de uma forma muito clara, né? Então, geralmente a gente atribui as grandes questões geniais para escritas que são difíceis, né? E assim, a escrita do Hofbard, ela é bem assim, objetiva. É bem direta. Mas que se você, por exemplo, não prestar alguma atenção, você vai deixar muito conteúdo passar. E nessas 3 páginas, a primeira delas, o Hofbard vai falar da questão do Mises mesmo, né? Ele dá uma breve apresentação do autor, ele vai falar da importância dos artigos, dos escritos, dos livros do Mises, né? Que é o autor do Teoria e História, e também ele vai desenvolver um pouco mais, né, sobre essas obras, e ele vai citar 4 grandes obras, né, que são, assim, fundamentais para a teoria econômica, né, e também para o renascimento da escola austríaca nos Estados Unidos, de 1950, 1960, por aí. Eu diria que seriam 62 por aí, até o lançamento do Man Economy and State, que esse livro ele realmente trouxe um grande desenvolvimento para a economia austríaca.
Mas enfim, voltando um pouco, né, porque eu acabei me delongando, ele vai falar ali do socialismo, mas antes do socialismo ele vai falar da teoria do dinheiro, né, e do crédito, ele vai falar do socialismo, ele vai falar do própria ação humana, né, que é a obra mais conhecida no Mises, e vai falar também do teoria e história. Né. Eu vou discorrer um pouco mais desses temas no review que eu vou fazer. Eu acho que eu estava pensando seriamente em fazer um review do prefácio do Hoffman, mesmo que seja tipo um prefácio de umas 4, 5 páginas, né? Ainda assim é um prefácio que tem muito conteúdo. E isso é uma coisa que me encanta quando eu vou ler o Hoffman. Ele é um autor que ele coloca muito conteúdo ali que você acaba nem prestando atenção. Tipo, você lê assim, tipo, numa suaveza que você acaba, tipo, parece que você está conversando com um amigo e que nessa conversa você acaba, tipo, se encantando pela fala do autor, né? Pelo autor, pelo conteúdo, né? Mas você acaba, tipo, meio que esquecendo o tom filosófico que tem ali, o tom científico também que tem ali. E, assim, a maioria dos escritos do Rothbard são assim. Outro livro também que eu voltei ali um pouquinho, o Austrian Perspective, para algumas coisas que eu estava escrevendo ali, né? E, assim, nas primeiras 4 páginas tem, assim, conteúdo, muito conteúdo. E, assim, dá para concatenar muito o início do Perspectiva Austríaca, do Hofbard, com algumas ideias do Mário Ferreira dos Santos. E, assim, são ideias bem interessantes, né? Principalmente pela perspectiva aristotélica que o Hofbard tem. Então, para trilha, né, que o Hofbard segue, a gente consegue colocar junto nessa trilha o Mário Ferreira dos Santos. Seria algumas coisas que eu estou escrevendo ali um pouco, né? Enfim, eu acredito que o Mioren vai me pedir para desses escritos que eu estou fazendo nesse meio artigo, ele vai pedir para fazer um refinamento, né, para fazer uma seleção de coisas para escrever, para postar mesmo, publicar. Mas eu acho que é basicamente isso, né? E uma pergunta que eu vou responder, né, é que me perguntaram qual que é o autor que eu mais gosto de economia. E, sem dúvidas, com certeza o Hofbard, né? Enfim, eu acho que algumas razões elas meio que ficaram no vídeo, né? Mas não só por isso, mas pelo grande projeto que ele fez. Assim, o Mises ele é também outro grande economista. E assim, o Mises ele diz claramente que todo e qualquer um que desejar percorrer o caminho da ciência econômica precisará ler o Doutor Rothbard, os escritos do Doutor Rothbard. Então, assim, o Mises também, né, sendo um outro grande nome, assim, quem sou eu para dizer que não? Pô, o cara é muito brabo, né, enfim. Então, assim, quando eu li essa pergunta eu fiquei meio em dúvida, né, porque existem grandes opções para falar sobre melhor autor de economia. Pô, facilmente daria para citar o Menger, daria para citar o Babeck, daria para citar o Weiser, daria para citar o Fetter, daria para citar o próprio Mises, né? daria para citar o Mill, né? Meia boca, daria para citar o Ricardo, também meia boca, né? Daria para citar o Adam Smith, que se você ler o Austrian Perspective, você vai
tem um pouquinho de nojo dele, né? Enfim. Daria para citar se eu não me engano, Juan de Mariana. Eu acho que é esse o nome. Eu só lembro do Mariana no nome dele, eu não lembro se era Juan mesmo. Mas enfim. Acho que ainda tem um espaço para responder mais uma pergunta, acho que dá tempo ainda, que me perguntaram também o que eu, DK, considero como sendo economia. Bem, essa resposta ela meio que dupla, né? Porque eu conheço a origem histórica de economia e eu conheço o significado de economia austríaca, que é o que eu tendo a seguir, né? Enfim, o histórico, que seria o etimológico, ele surge com os gregos ainda, né? Ele vem de oikos, que seria alguma coisa como casa, domicílio, família, né? Familiar, o lar da família, e nemos, ou nemo, não lembro direito se tem um S, não tem um S não, é nemo, que significa a gerência ou alocação, ou ainda distribuição, né? Daí seria a gerência da casa, a alocação da casa, né? No sentido dos recursos da casa, ou coisa do tipo. Então, o Rothbard ele vai explicar isso também no Awesome Perspective, que na época dos gregos, quando se falava de economia, se falava mais da questão da gerência da casa mesmo. Não seria algo que o Rothbard ele vai tentar trazer, e assim como o Mário Ferreira, né, de algo que perdura para todo o lugar e todo tempo, né? Quando a gente fala da natureza da coisa. Então, esse é o termo histórico, né? Tem também alguns ramos da economia, né? Que seria tem primeiramente o Hauswissenschaften, o Hauswirtschaften, Hauswirtschaftlich, tem o Staatswirtschaftlich, tem também tem mais dois que eu estou esquecendo. O nome é bem difícil, bem chatinho de lembrar. Né? E tem também o Volkswirtschaftlich. Então, assim, tem bastante ramos da economia. Esses ramos, eles... principalmente o Volkswirtschaftlich, ele é mais explicado pelo Menger, pelo Bawerk, pelo Mises, pelo próprio... Eu esqueci, o próprio Oppenheimer. Também ele trata disso, ele vai falar ali um pouco da história da economia política, né, que no Brasil ficou conhecido como economia política, mas no sentido literal do termo seria alguma coisa como a economia do povo, a economia da nação, a economia nacional. Tanto é que esse é o nome que o Mises dá na versão alemã do Human Action. Ele também usa esse termo no próprio Human Action. A introdução da versão inglesa com a alemã ela é a mesma. Letra, palavra por palavra, letra é a mesma, né? Enfim. E tem também o outro sentido, que é o sentido austríaco. Que esse sentido ele se baseia numa tese do Rothbard, que a economia, ela, não só do Rothbard, né, mas é uma tese mais austríaca, pelo que eu percebi, que a economia, ela é o estudo e as investigações das implicações lógicas da ação humana. Né? Então, basicamente, o tratado do Rothbard
é um gigantesco livro econômico, o próprio Man Economy and State. Assim, é um livro que ele chega a ser arquitetônico, né? Essa é uma das palavras que o Saler não usa na descrição, na descrição não, na introdução do livro. E é uma obra muito importante para a escola austríaca. Assim como diversas obras do Mises, do Bavinck, enfim, e do Menger. E que parece que não são percebidas, né? Tipo, na economia austríaca, quem é Hofbauer? Vocês, geralmente isso é algo que eu vejo pouca gente falar. Tipo, parece que esquece que o Hofbauer, ele faz muita parte da economia austríaca. Por exemplo, o Salerno, ele desenvolve uma tese ali na introdução do Homem, Economia e Estado, né? E também no pós-fácil do livro do contexto histórico da escola austríaca. Esse livro aqui vai estar mais ou menos aqui. O Renascimento da escola austríaca. Ele vai desenvolver um pouco mais sobre o que ocorreu ali na época de, se não me engano, foi 60 até uns 70 e poucos, por aí. Muita gente atribui o renascimento da escola austríaca nos Estados Unidos ao prêmio Nobel do Hayek. Não que não seja algo importante, mas eu acredito que esteja mais relacionado com o Mises e com o Hofbauer, né? com as publicações deles. Por volta de 50 a 60 e poucos, 70 por aí. Enfim, é isso o vídeo de hoje.